Em outubro de 2016, um ataque contra a Dyn afetou um serviço essencial da internet. Grandes plataformas como Twitter, Netflix, Spotify e Reddit ficaram inacessíveis para milhões de pessoas. Os servidores desses sites continuavam funcionando, mas os usuários não conseguiam encontrá-los na rede. Como o ataque a um único serviço conseguiu afetar tantas plataformas ao mesmo tempo? O problema estava em uma camada invisível da internet. Netflix instável, Spotify caindo, Reddit sumindo da tela, sites gigantes, espalhados por data centers em vários continentes, ficaram indisponíveis ao mesmo tempo, como se alguém tivesse puxado o cabo principal da internet, só que a infraestrutura desses serviços continuava de pé. Os servidores estavam lá rodando, os links de fibra ótica não haviam sido cortados, os data centers não tinham pegado fogo. Mesmo assim, para milhões de pessoas, esses sites tinham simplesmente desaparecido. A primeira reação foi de confusão. Será que era algum bug global? Um erro de configuração? Um colapso em cadeia? Aos poucos, uma palavra começou a surgir com frequência nas análises técnicas e nos relatórios: DNS. O ataque não tinha como alvo um site específico. O verdadeiro alvo era a Dyn, empresa que fornecia serviços de DNS para grande parte da internet comercial naquela época. Ao comprometer esse serviço, os invasores não precisavam derrubar cada site separadamente. Para entender o que aconteceu em 2016, é preciso voltar um pouco e olhar para esse componente invisível da navegação, o DNS, Domain Name System, o sistema de nomes de domínio. Ele é, essencialmente, a agenda de contatos da internet. Quando você digita protocolo 0 com BR no navegador, o seu computador não sabe, de cara, onde esse site mora. Ele só entende números, endereços IP. O DNS entra aí como um tradutor. Ele pega o nome legível por humanos e devolve o número que as máquinas precisam para se falar. Na prática, isso acontece em milésimos de segundo, quase sempre sem falhar. O seu computador pergunta a um servidor: DNS de confiança, onde fica este domínio? O DNS responde com o IP correto e a conexão segue seu curso. Esse diálogo acontece o tempo todo, para cada app, cada site, cada serviço. Quando a internet começou a crescer, lá na década de 1980, ficou claro que ninguém conseguiria decorar longas sequências de números para cada servidor. O DNS foi criado justamente para resolver esse problema. Transformar uma rede de pesquisa entre universidades em algo que qualquer pessoa pudesse usar, digitando nomes simples em vez de endereços complexos. Com o tempo, o DNS deixou de ser apenas uma conveniência. Muito antes do ataque à Dyn, pesquisadores já desconfiavam que havia algo profundamente vulnerável no coração do DNS. O sistema confiava demais nas respostas que recebia. Se alguém conseguisse forjar essas respostas, poderia desviar o tráfego sem que o usuário percebesse. Esse tipo de golpe ficou conhecido como cache poisoning, envenenamento de cache. Quando um servidor DNS recebe a resposta errada e armazena essa informação falsa, todos que consultarem aquele domínio depois podem ser enganados. Em vez de ir para o site legítimo, são enviados para um servidor controlado por um atacante. Mais grave ainda, o protocolo original do DNS não tinha uma forma robusta de autenticar quem estava respondendo. Ele usava identificadores simples, portas conhecidas, e confiava que ninguém mal intencionado iria se interpor no caminho. Em uma internet cercada de botnets, malwares e espionagem, essa confiança virou uma fraqueza gritante. Pesquisadores publicaram alertas, demonstraram ataques em ambientes controlados, pediram atualizações de segurança. Algumas defesas começaram a surgir, como extensões de segurança para DNS, configurações mais rígidas nos servidores, técnicas para tornar falsificação mais difícil, mas a adoção era lenta, desigual, cheia de compromissos. Enquanto isso, a internet crescia, a dependência do DNS aumentava e novos atores maliciosos ganhavam poder de fogo. Mas a ameaça que transformaria essa dependência em indisponibilidade viria de câmeras, gravadores e roteadores. Falta entender como aparelhos pequenos ganharam força contra a Dyn. O que ninguém imaginava
Em 2016, é que o ataque que ia expor essas rachaduras do DNS não viria de supercomputadores em data centers escondidos, mas de coisas aparentemente banais: câmeras de segurança baratas, gravadores de vídeo, roteadores domésticos esquecidos num canto da sala. A base do ataque era um malware chamado Mirai. O Mirai tinha uma ideia simples e devastadora. Ele escaneava a internet em busca de dispositivos conectados mal configurados. Procurava equipamentos que mantinham usuário e senha padrão de fábrica, do tipo admin ou root utoin trades 45. Quando encontrava, se instalava ali, silenciosamente, e colocava aquele aparelho a serviço de quem controlava a botnet. Em pouco tempo, o Mirai tinha reunido um exército de dispositivos IoT, Internet das Coisas, coisas que em tese deveriam só monitorar, gravar, transmitir imagens. De repente, essas caixas discretas viraram canhões de tráfego, cada uma delas pequena, juntas capazes de lançar uma onda de dados quase impossível de conter. Quando esse exército foi apontado para a DIN, o objetivo não era sofisticado, era força bruta. Os servidores de DNS começaram a receber pedidos em uma escala para a qual não estavam preparados. Milhões de requisições por segundo, vindas de pontos espalhados pelo mundo, como se a própria internet tivesse enlouquecido. A resposta estava na escala coletiva. O Mirai reuniu dispositivos pequenos e converteu falhas domésticas em milhões de requisições por segundo contra o DNS da DNU. Na sua avaliação, qual risco foi mais decisivo? Dispositivos mal configurados ou empresas dependentes de um único provedor de DNS? Do ponto de vista técnico, o impacto foi imediato e brutal. Empresas que confiavam quase toda a sua resolução de nomes em um único provedor descobriram, na marra, o risco de colocar um ponto de falha tão crítico fora de casa. Redundância que parecia um luxo ou uma burocracia virou questão de sobrevivência. Financeiramente, a conta veio em várias camadas. Houve perda de vendas em lojas online que ficaram inacessíveis. Houve interrupção em campanhas de marketing, sistemas de atendimento, plataformas de pagamento. Cada minuto parado representava dinheiro queimando em silêncio, enquanto as equipes de TI tentavam explicar para a diretoria o que era exatamente um ataque DDoS ao DNS. Para o usuário comum, a experiência era confusa e frustrante. Ele via o Wi-Fi funcionando, outros sites carregando, e mesmo assim, seus serviços favoritos sumiam e voltavam sem padrão. A percepção de que a internet é confiável sofreu um arranhão importante. Pela primeira vez, muita gente percebeu que existe uma infraestrutura frágil por trás da ilusão de estabilidade. Inscreva-se no Protocolo Zero para acompanhar investigações que conectam protocolos invisíveis, falhas técnicas e consequências reais. Politicamente e institucionalmente, o evento acendeu alertas. Governos começaram a discutir com mais seriedade a resiliência de infraestruturas críticas da rede. Depois do choque veio a fase de remendar, ajustar, tentar aprender. Uma das respostas mais discutidas foi a adoção mais séria do DNSSEC, uma extensão de segurança para o DNS que permite assinar digitalmente as respostas, criando uma forma de verificar se aquela informação foi realmente emitida por quem diz ter emitido. O DNSSEC não resolve ataques de volumetria como o da DIN, mas ataca outra fraqueza histórica: a possibilidade de falsificar respostas. Aos poucos, registries, registrars e provedores começaram a assinar domínios, validar cadeias de confiança, implementar verificações que, anos antes, eram vistas como complexas demais ou desnecessárias. Paralelamente, a discussão sobre IoT mudou de tom. Fabricantes foram pressionados a abandonar senhas padrão fixas, forçar a criação de credenciais únicas, facilitar atualizações de firmware, corrigir falhas conhecidas. Alguns países passaram a avaliar normas mínimas de segurança para dispositivos conectados, tratando certos erros como inaceitáveis e não mais como simples descuido. Do lado das empresas, a lição mais dura foi sobre dependência. Muitos começaram a distribuir suas zonas de DNS em múltiplos provedores, criar planos B e C, testar rotas alternativas. O conceito de resiliência deixou de ser um slide bonito em apresentações e virou linha de orçamento,
monitoramento diário, métricas de risco